Irmãos, nós estamos hoje então começando aí a nossa conferência missionária, né? Como está aí descrito, com a presença do missionário Isaac. Depois ele vai ter oportunidade de se apresentar melhor, mas ele, a Shirley, a sua esposa, são missionários hoje da APMT, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, lá no município de Altamira, mais especificamente entre o povo Arara. Ele só está lá há 42 anos, né? Hoje, graças a Deus, tem mais um casal de missionários da PMT lá, o Alessandro e a Joyce, que chegaram por volta, acho que foi 2010, né? 2008. Então, desde 2008, o Alessandro e a Joyce estão lá ajudando, e hoje eles são 6 aldeias, né? Que você me falou? Estamos presentes em 2 aldeias, e ele já apresentou ele está conosco desde ontem, né? Ontem, tratando com os pastores do presbitério, ele já apresentou a necessidade de imediato que eles precisavam de ter pelo menos mais 2 famílias missionárias lá, né? Para mais 2 aldeias, né? Então, motivo de oração aí dos nossos adolescentes, para estar orando também por esse trabalho que o Senhor tem confiado ao nosso irmão Isaac. A Conferência Missionária de 2025, irmãos, tem como tema apenas uma vida para glorificar a Deus, né? Uma só vida para glorificar a Deus. Você não tem 2, é uma só mesmo, né? Então, ou você vive a sua vida bem vivida para a glória do Senhor, ou você está desperdiçando a sua vida. Essa é a ideia, né? Porque você só tem essa. E muitas vezes o argumento é, não, vou deixar um pouquinho, sou muito jovem, vou deixar um pouquinho mais, quando eu for mais adulto, depois eu penso nisso. Você não tem isso. Você não sabe que você vai estar vivo amanhã. Então o que você tem para servir a Deus é o hoje. E a sua vida é essa. Não tem uma segunda. Como diz Hebreus 9, basta o homem viver uma só vez, né? Morrer, depois disso vem morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Significa que você só vai ter uma vida. Então, nesses dias de conferência, a ideia é estar pensando, refletindo sobre essa nossa realidade, como diz o Salmo 90, tão transitória, tão passageira, tão fugaz, para que possamos de fato fazer com que a nossa vida valha a pena, na perspectiva de glorificar o nosso Criador, e em especial o nosso Salvador. E o missionário Isaac vai compartilhando das suas experiências e também da palavra do Senhor, nos conduzir aí nessa reflexão, para que possamos glorificar o Senhor a cada dia mais. Como é a conferência, né? Então nós teremos ainda a participação dos nossos adolescentes, apesar que também estamos desfalcados hoje dos adolescentes. Afinal de contas, a maioria dos nossos adolescentes trabalha de vigia noturno, então eles não vieram hoje. Mas a turminha que está aí, né, Miguel? A turminha que está aí está firme. Miguel, presidente da UPA 2028, né, Miguel? Projeto futuro, cara. Daqui 3 anos, quem sabe? Né? Mas está firme aí com a gente. Né, Sarinha? Sarinha 2027. Né, Sarinha? É o projeto. Vamos ver. Então, tá bom. Então nós vamos orar, irmãos, iniciando aí esse nosso momento, né, de reflexão e de fraternidade na presença do nosso Senhor. Oremos. Ó Pai querido, louvado seja o Teu nome nesta noite, quando nos reunimos para conversar, debater, meditar, também nos alegrar na Tua presença e investir parte do nosso tempo para tratarmos desse tema proposto, que é de usar a nossa vida, aquela que o Senhor nos deu, a única que temos, para o louvor da Tua glória. Que o Senhor nos abençoe, usa nosso irmão, missionário Isaac, como instrumento nas Tuas mãos, e ao mesmo tempo fortaleça o coração desta igreja e dos nossos adolescentes, em especial, tanto nas realizações da conferência missionária, quanto também, ó Deus, na manutenção dos projetos da UPAmiga, que tem abençoado crianças no continente africano,
e que o Senhor continue usando, ó Deus, também os parceiros da UPAmiga, para que nós possamos ampliar a ação em outros lugares. Já temos ampliado esse ano, ó Deus, abençoando os irmãos da Asas de Socorro, que servem, ó Deus, tantas agências missionárias. E o propósito nosso é nos fortalecer, inclusive financeiramente, para poder abençoar outros projetos, ó Deus. Então nos ajude quanto a isso e dê sabedoria também aos nossos adolescentes para ir assumindo a responsabilidade desse projeto que o Senhor tem colocado, ó Deus, sob responsabilidade dos adolescentes da Igreja Presbiteriana Real Aliança. Fique conosco também nesses 2 dias que estaremos aqui, todo esse final de semana de um modo especial, e que possamos nos alegrar, ó Deus, aprendendo mais de Ti. É o que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Bem, eu quero convidar os adolescentes presentes, então, para que a gente possa cantar junto aqui o cântico Cartas para o Mundo. Né? Então vou pedir para que nós estamos meio desfalcados, mas vamos lá. E é um playback, irmãos, justamente por causa... Quer subir aqui? Vem cá. E eu vou pedir então para ajuda aí. Vou pedir para subir aqui, ó, para facilitar para a Paty lá, ó, desse lado aqui. Melhor, Paty, aqui na transmissão. Vem cá, Sarinha. Esse cântico, né, um cântico de consagração, de usar a nossa vida para o louvor do nosso Deus. Então, nós vamos louvar ao Senhor com ela. Como é playback, então você pode cantar junto e louvarmos ao Senhor nesse sentido. Vou aumentar um pouquinho, Fábio. Obrigado. Eu quero ser a expressão do teu amor. Somos teus filhos, queremos ser as tuas mãos. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador, que o teu nome seja exaltado, Jesus, que o teu nome seja adorado por todos os povos, que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como é. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor, ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador, que o teu nome seja exaltado, Jesus, que o teu nome seja adorado por todos os povos,
ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não impeça ninguém de te ver, de amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Amém. Pode se sentar, moço. Querido, eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho, segundo nos escreveu Lucas, no capítulo de número 14. Lucas 14, verso 25 a 33. Um momento muito especial no Evangelho. Na verdade, aqui ele está repetindo já verdades que ele disse no capítulo 9, que se Deus quiser nós vamos falar, relembrar amanhã. Mas aqui de um modo bem mais claro, Lucas vai dizer assim, Lucas 14, do verso 25 a 33, acompanhe a leitura que farei, diz assim: grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir ou a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombe dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Irmãos, esse momento especial do registro do Evangelho de Lucas, um momento especial do ministério terreno de Jesus, nós temos aqui algumas características de impedimento, e que é repetido 3 vezes, do impedimento para no sentido de você ser ou não discípulo de Cristo. Ele vai repetir essa frase no final do verso 20, no final do verso 26, melhor dizendo, no final do verso 27 e no final do verso 33. Não pode ser meu discípulo. Agora, por que eu não posso ser discípulo do Senhor? Ele vai explicar, primeiramente, se Cristo ou se Deus não for a prioridade da minha vida. O verso 26 diz que se eu não estiver disposto a colocar a vontade de Deus e o próprio Deus acima de todas as coisas na minha vida, se eu não aborrecer a pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e aí ele conclui, ainda a sua própria vida, ou seja, se você não estiver disposto a abrir mão do seu convívio, inclusive social, mais próximo, para fazer a vontade de Deus, você não pode ser discípulo. Pode ser qualquer coisa.
Pode ser até missionário de vez em quando, pode ser pastor, mas discípulo não. Tem muitos que até recebem o título de missionário, de pastor, de diácono, de presbítero, né? Mas não são discípulos. Porque o título não significa nada. A segunda situação que ele vai colocar no verso 27, aqui dentro do contexto de Lucas e do Evangelho, que foi registrado tempos depois da própria realização do ministério terreno de Jesus, em especial de Lucas, provavelmente foi o último a ser escrito, ele diz que quem não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. E cruz como sinônimo de missão, né? Sabemos que cruz aqui, a missão do Senhor é que ele foi obediente até morte, e morte de cruz. Quando Paulo vai tratar disso, pontando a cruz aqui já dentro de um contexto cristão, já de conhecimento, porque foi registrado, como já disse, muito tempo depois do fato ocorrido, mostrando que significava essa missão, assumir um compromisso, inclusive de abnegação, e como diz em Atos, até de martírio, né? De testemunho, de martiréu, sereis minhas testemunhas, de testemunho de Cristo. Se eu não tiver esse compromisso na minha vida, de glorificar a Deus como testemunha, eu não posso ser discípulo dele. E aí ele usa duas historinhas, duas analogias, mostrando que nós temos que calcular se vale a pena ser discípulo de Cristo. Porque se você não dá conta de seguir como discípulo, é melhor você nem começar. Porque será como um homem que, tendo lançado os alicerces de uma torre, não consegue terminar, e as pessoas vão rir dele. Esse homem começou e não pôde concluir. Se você não está disposto a ser discípulo de Cristo, então nem comece. Porque ser membro de igreja é um negócio fácil, irmãos. Mas Deus não nos chama para ser membros de igreja. Deus nos chama para sermos discípulos. E o discípulo tem o custo. Abrir mão da sua própria vida, assumir uma missão maior do que a sua própria existência. E se você não estiver disposto a fazer isso, então nem comece. E no final, no verso 33, ele traz mais um impedimento para ser discípulo, que é se porventura você não estiver disposto a renunciar a tudo quanto tem. Quando a nossa história, os nossos planos, os nossos sonhos colidem com os planos de Deus, irmãos, não tem outra coisa para fazer como discípulo do Senhor, senão abrir mão dos meus planos, dos meus sonhos, para fazer a vontade daquele que me chama. É nesse sentido que Paulo, inclusive, vai nos dizer, usando a analogia do soldado, que o propósito do soldado é satisfazer a vontade daquele que o arregimentou. Você não tem vontade própria quando você está servindo a um general dentro de um plano do exército. Você não está lá, não, nessa batalha eu não quero, não. Ou não, hoje eu não vou pegar em armas. Não, se você está na guerra, meu amigo, você vai cumprir a missão, satisfazer aquele que te arregimentou. Como bom soldado, você não vai cuidar das coisas desse mundo, porque você está com outra preocupação na vida. E aí Paulo vai usar várias analogias, né? A analogia do atleta, a analogia do agricultor, a analogia do soldado, tudo para mostrar que o seu objetivo de vida, se você entende o que é o Evangelho, seu objetivo de vida, de existência, é usar a sua única vida que você tem para fazer a vontade do Senhor, conforme Deus direcionar na sua vida. Eu já compartilhei isso aqui com os irmãos, quando nós recebemos o convite para ir para a África. Esse texto foi determinante para eu e a Clarissa decidirmos levar 3 criancinhas pequenininhas
para o contexto de África. Porque a ideia era, eu estava tranquilo como pastor, servindo ao Senhor, eleito na igreja, a igreja sendo abençoada, crescendo, mas houve um chamado específico e a ideia é o seguinte: se eu não estiver disposto a amar o Senhor mais do que minha própria vida, se eu não estiver disposto a assumir a missão e negar tudo que eu tenho, eu posso continuar até sendo pastor de igreja, mas não serei discípulo. E o Senhor permitiu que vá, e depois Ele manda, coloca outros projetos, que também exige renúncia, que também exige abraçar missão, que também exige renunciar tudo que tem. Isso é uma constante na vida do verdadeiro discípulo. Nós vemos o exemplo do apóstolo Paulo. Viveu, consagrou sua vida para o Senhor, ora fazendo planejamento de ir para tal lugar, Deus, não vai para, você vai para Macedônia. Ora querendo chegar à Espanha, e Deus diz, não, você vai para Roma. Deus direcionando. E o discípulo simplesmente obedecendo. Na única vida que você tem, desejo sincero do meu coração, como seu pastor, é que você seja discípulo. E não somente membro. Porque membro, a gente consegue alguns por aí. Mas discípulos, que é o que o Senhor Jesus quer, são poucos. E o contexto nos diz que grande multidão acompanhava. E quando você vai para João, essa mesma grande multidão, quando foi confrontada pelo Evangelho de Jesus e a exortação de que só podia desfrutar de comunhão com Ele aquele que comesse da sua carne e o bebesse do seu sangue, que eram expressões de comunhão, o texto diz que o povo olhou, essa grande multidão olhou e disse, é dura essa mensagem, e muitos o abandonaram. Isso são membros. Na hora que as coisas ficam difíceis ou a mensagem fica um pouquinho mais dura, fogem. O discípulo, não. Porque tem como objetivo glorificar o seu mestre, glorificar o seu Senhor. Que esse seja o desejo do seu coração. Para que os povos possam ouvir a respeito da salvação em Cristo Jesus. Amém? Nesse sentido, nós vamos cantar 2 cânticos. Eu convido a equipe de música para que venha à frente. E juntos nós vamos louvar com esses 2 cânticos que exaltam nosso Deus e ao mesmo tempo nos colocam em consagração para anunciarmos o Evangelho do Senhor a todos os confins da terra. Eu convido aqueles que podem se colocar em pé para juntos cantarmos desses 2 cânticos que nos leva a refletir sobre a grandeza de Deus e a necessidade de cumprirmos com o mandato que Ele mesmo nos deu de anunciarmos as suas verdades até os confins da terra. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado o Senhor, louvado és dentro dos corações. Nasce esta canção.
Certeza, irmãos, reconheçamos ainda que Jesus está entronizado como Rei das Nações, como diz o texto de Mateus, ele tem toda a autoridade do céu e na terra, e portanto, por isso, podemos anunciar a salvação a todos os povos, tendo o privilégio hoje, já, de podermos engrandecer o nome desse Salvador, desse Rei. Ouvemos. Entronizado, Jesus, Senhor, Ele é o Rei das Nações, Rei das Nações, fonte eterna de graça e amor. Engrandecemos teu nome, Senhor. Ele é o Filho de Deus. Filho de Deus, que por nós se entregou e morreu, venceu a morte e ressuscitou. Glória e honra sejam dados a ti, Senhor. O domínio e majestade te pertence para todo sempre, Senhor. Eternamente as nações te adorarão, anciãos se prostrarão e os viventes proclamarão: Santo é o Senhor. As nações te adorarão, anciãos se prostrarão e os viventes proclamarão: Santo é o Senhor. Amém, queridos. Podemos assentar. Deus abençoe a sua vida. Quero convidar o nosso irmão missionário Isaac para que venha aqui à frente já. Nós vamos passar o nosso momento de estudo aí, de palestra. Ele vai ter a oportunidade de se apresentar um pouquinho mais e nos dirigir aí no momento do estudo. Graça e paz. É um privilégio enorme estar aqui. Eu sou da cidade de Macapá,
nasci numa igreja, numa família bastante católica. Eu queria ser padre, mas quando eu deveria estar na UPA, eu me apaixonei por uma moça e acabou aquele sonho que eu tinha desde criança. Mas Deus é soberano. Hoje estou aqui como missionário. Eu casei em 82, me converti na universidade. Eu vou falar um pouco mais disso em outra palestra. Mas eu me converti em 77 na Universidade Federal do Pará, meu primeiro ano de universidade. Bem, vamos fazer o seguinte. Eu vou fechar esse resumo, tá, da minha conversão. A gente vai tratar, na verdade, disso, vai falar um pouco. Mas só para resumir, eu e minha esposa estamos há 42 anos no campo missionário e novembro faremos 43 anos. Então eu vou dar uma voltada aqui rapidinho, que nós estamos falando aqui, eu coloquei uma vida para a glória de Deus. Quem trabalha com linguística sabe que o conteúdo é bastante importante, a forma também. Então eu fiz uma pequena mudança na forma de apresentar essa questão de você ter apenas uma vida e saber utilizá-la para a glória de Deus. Mas o texto básico nosso está aqui, né? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que fala, portanto, quer comais, que é importante para a vida, quer bebais, que é essencial para a vida, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Para tratar desse assunto de você ter apenas uma vida, de você utilizá-la para a glória de Deus, eu resolvi hoje à noite falar sobre a identidade cristã. A identidade não é nada mais, não é nada menos do que a nossa biografia, do que a escrita da nossa vida, do que o nosso modo de testemunhar com ações o que somos. Aqui está eu e a minha esposa no tempo agora. Aí você olha assim e diz, mas que casal feio. Eu, quando estou pregando lá entre os Arara, eu sempre digo a eles, olha, tinha uma mulher que me achava bonito. Vocês sabem quem é? E eles chamam a Shirley de Tilei, ou Tileia. Aí eles dizem, a Tileia. Negativo, ela me acha feio. É que ela estava sem óculos quando eu a pedi em namoro, então ela aceitou. Quem me achava bonito era a minha mãe. Aí eles não gostam dessa ideia. Mas, olha só, quando eu coloquei essa foto, no encontro indígena de tradutores da Bíblia, era só assovio. E eles assoviam forte mesmo, né? Era fi. Eu precisei tirar e mudar de foto, não é? De slide, porque eles não paravam de assoviar para minha esposa. Eu disse, mas vocês são pecadores mesmo, não é? Não tem jeito. Mas aí foi em 82, em Hortolândia, durante o nosso casamento.
Meu e Shirley. Então a minha mãe tinha razão, né? Me achava bonito. As moças discordavam, mas até o fim minha mãe achava assim. Casamos em 82 e temos 2 filhas. Na verdade, a Mikla, eu coloquei na sequência aqui da foto, né? A Leise é a mais nova, e a é casada, e a Mikla é solteira ainda. Só que a Mikla já tem 40 anos e está ficando meio difícil para ela arranjar um varão, né? Um esposo. Peço orações, não é? Ela não mande essa gravação para ela, que ela me mata. Ela é muito tímida. Ela mora em Brasília, trabalha na Embrapa, fez concurso, tirou em 2º lugar, está lá acho que uns 15 anos na Embrapa. E a Leisa, ela é mais aventureira, ela não para no mesmo emprego, mas sempre subindo, né? No momento ela mora em Paris e está com as malas prontas para mudar para Nova York. Ela fez um tipo de concurso em um banco, passou, ela é formada em Relações Internacionais, ela passou nesse concurso, está já no 3º ano lá em Paris, e o próprio banco a convidou agora para ir para Nova York. Então, ela só está pagando R$2.000 pelo visto, né, que o Trump está apertando o cinto. Ela disse, mas esse Trump é danado, quer tirar meu dinheiro. E, pela graça de Deus, ela e o esposo devem mudar em breve para Nova York. Eu dou graças a Deus por elas. Elas têm não nos sustentado financeiramente para o nosso gasto, mas elas aplicam o dinheiro delas em projetos lá nas aldeias onde trabalhamos. Então, como eu disse, o meu sonho de infância era ser padre, né? E eu levava a sério isso. Eu era bastante frequente na igreja. E a minha mãe chegou até a falar com os padres lá da região. Eles disseram, não, mas ele é novo ainda, espere um pouco, ele se tornar jovem para ir a um seminário. E eu guardei esse sonho até aquele momento que eu percebi que eu não podia ser padre. Quando eu tive minha primeira namorada. A Shirley, desde criança, ela se criou na igreja presbiteriana independente, lá em Santa Fé do Sul, a cidade natal dela. Então, eu estudei, fiz minha graduação na universidade. Eu sou de Macapá, eu falei. Quando eu terminei o ensino médio, não havia universidade na minha cidade. Então, eu fiz o vestibular, passei, graças a Deus, e fui para Belém. E lá em Belém, faltou energia elétrica uma noite, e um colega meu de Macapá me falou de Jesus. Naquela noite eu me converti. Quando eu conversei com o pastor Reverendo Elben César, que era diretor da revista Ultimato, do 100, ele fundou a revista Ultimato, fundou o 100. Eu dava aula lá no 100, publiquei coisas na revista Ultimato. E antes da publicação, em 91, ele colocou um trechinho de biografia minha. E quando eu contei essa história para ele, que eu havia me convertido porque faltou energia elétrica na UFPA, e o meu colega me convidou para ir para fora da sala de aula por causa da escuridão reinante dentro da sala de aula, lá ele me falou de Cristo. E lá eu aceitei o Senhor Jesus como meu Salvador. Nessa pequena biografia que ele colocou minha, ele colocou esse título: A luz veio quando faltou energia elétrica. Que jornalista de primeira mão, né? Ele pegou, eu nunca tinha pensado nisso. E ele escreveu, para mim até poeticamente, não é? É poético isso. A luz vir quando falta energia elétrica. Isso é poderoso. Isso é uma linguagem fortíssima. Mas ele resumiu a minha conversão nesse título. A Shirley estudou, fez a graduação dela na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras em Patrocínio. Em 78 ela foi
fazer o IBEL, Instituto Bíblico Eduardo Lani. Se formou, são 2 anos, né? Não sei se ainda são 2 anos, mas ela estudou 78, 79, e foi convidada para permanecer lá como bibliotecária. Só que em 82 ela foi fazer um curso de tradução da Bíblia em Brasília. E era meu 2º ano lecionando naquele curso. Aí ela viu esse professor e disse, rapaz, vou me apaixonar por esse cara. Aí me pediu em namoro, vou pensar no teu caso. Vocês não acreditaram nisso não, né? Foi o contrário. E aquela história, né? Vocês já viram a foto de casamento, mas ela cursou ali, suspendeu quando casamos, fomos para o campo no ano que casamos, mas em 2º semestre de 83 nós retornamos, ela retornou para lá, já casada comigo, para Patrocínio. Eu dei aula nessa faculdade, enquanto estávamos lá, e então ela se formou, a sua graduação foi aí, nessa universidade. O meu mestrado foi na Unicamp. Eu não conhecia a Shirley ainda, eu vim em 81, fiz o exame de seleção também na Unicamp, passei, e em 82 comecei meu curso regular, o ano que casei. Então, fiz meu mestrado lá na Unicamp. A Shirley fez o mestrado dela na UNB, em linguística nesse caso. Já éramos missionários, ela fez em 93, se formou lá em 93, estudou 92, 93, se formou na UNB. Mais tarde a gente queria continuar os nossos estudos, não é? Assim, eu não falei, esse rapaz não era da igreja presbiteriana, que me falou de Jesus Cristo, era de uma igreja chamada Igreja Evangélica dos Irmãos. Então, quando eu quis ingressar na PMT, eu tive que fazer um seminário presbiteriano. Então, eu estudei de forma remota no Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo Denoel Nicodemos Heller. Eu disse, quando a gente decorar o nome do seminário, a gente se forma, né? É um nome extremamente longo, mas eu dou graças a Deus, porque foi quando eu estudei mais e mais, me aprofundei ainda mais e mais na teologia reformada. Eu comecei a frequentar a igreja presbiteriana desde que casei. Foi estratégia da Shirley, né? Esse cara vai ser presbiteriano. Aí, bem, a igreja bem aqui, era dentro da missão onde estudávamos, onde eu dava aula, não é? Onde fundamos em 82 também a Missão Além. A gente, me tornei membro mesmo da PMT, de coração. A Associação Linguística Evangélica Missionária Além. Nós somos membros fundadores, é uma missão que trabalha com tradução da Bíblia. E até 2018 fomos membros, 2017 fomos membros ativos da Além. Mas eu fiz o seminário lá. E acho que falei, né, que a Shirley fez o dela em Patrocínio, o curso dela de teologia em Patrocínio, Minas Gerais. E mais tarde, nós dois já casados, em 2003, nós fizemos o curso aqui nessa universidade, né, University of North Dakota. E fizemos um outro mestrado. Não conseguimos bolsa de estudo para doutorado e fizemos um outro mestrado que foi muito proveitoso nessa universidade. Então temos 2 mestrados e aplicamos, graças a Deus, muito bem no campo. Eu gosto de escrever, então eu publiquei um livro pela Ultimato aqui, é o mesmo livro. Esse foi publicado em 96, segunda edição de 2003, chamado De Todas as Tribos. Mais tarde, em 2008, eu e Ronaldo Lidório, que é aqui o nosso nome, nós editamos esse livro. Eu tenho 2 artigos no livro, a questão indígena, uma luta desigual. Eu não lembro se o Lidório tem 1 ou 2 também, mas são vários artigos de pessoas bem conhecedoras da questão indígena. Publicamos em 2008, e agora em 2019 eu publiquei outro livro, já sozinho, chamado Deus Não Se Envergonha Deles, um título baseado em Hebreus 11:16, e já vendi, acho, uns 10 livros agora, desde que cheguei, acho que sobraram 2, né?
R$40, quem tiver interesse, são crônicas verdadeiras, reais, de conversão e crescimento de indígenas. Eu escrevi numa linguagem bem simples, porque era para indígenas. Mas o meu pastor mesmo, Ricardo Barbosa, eu sou membro da Igreja Presbiteriana do Planalto, IPP, em Brasília, e ele lê para o neto dele. E o neto dele adora as histórias, né? Dorme ouvindo o pastor Ricardo Barbosa, né? O reverendo Ricardo Barbosa, lendo histórias desse livro. Eu recomendo, tá? Eu sou membro da Academia Altamirense de Letras, aí a minha esposa me dando posse, né? Me ajudando. Eu gosto de escrever poesias, além de escrever prosas mesmo, né? E a minha esposa não está aqui, então eu vou recitar uma poesia. Não chorem, por favor. Porque ela ia me chamar de palhaço. Ela disse que eu aproveito o púlpito. Ela diz, meu bem, pregue a palavra de Deus, para com isso. E briga comigo quando eu chego em casa depois de pregar, não é? Mas essa poesia diz assim, quando eu era pequenino, do tamanho de um botão, se você não gostava de mim, por que você me vendeu aquela bicicleta? Eu recito a poesia, não tem sentido, e ela me chama de palhaço ainda. Não, eu tenho poesias sérias, tá? Eu tenho... Não é à toa que eu sou membro da Academia Altamirense de Letras. Eu gosto de escrever. E também tenho material publicado em uma revista muito famosa nos Estados Unidos. Eu não sou apenas o único autor. Eu publiquei esse artigo numa revista da Universidade de Indiana, chamado Anthropological Linguistics. E é sobre um fenômeno da língua arara. Eu publiquei junto com o meu orientador de então, lá nos Estados Unidos, lá daquela universidade. Então eu publico coisas sérias, além desse tipo de piada velha feia. Mas eu tenho realmente 2 livros de poesia, são inéditos. Eu, para ingressar na academia, eu tive que apresentar, mas são inéditos, na verdade. E tenho um livro de crônicas também. Eu gosto muito de escrever. Bem, vamos para a questão mais séria agora. Eu e Shirley, né, a Shirley agora e eu agora, nós somos membros da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a PMT, e Deus, depois de 12 anos de oração, Ele nos mandou um casal extraordinário. A Joyce aqui, o Alessandro, a Pietra e a Melina. Eles foram em 2008, acho que o reverendo Everton estava na diretoria da PMT quando eles foram aceitos como membros da PMT. Irmãos, vale a pena orar. Deus nos mandou um casal extraordinário. Quando pessoas da igreja do Alessandro foram lá na aldeia, eu falei para eles, faz o quê? Uns 4 anos atrás, talvez 3. Eu falei, irmãos, o Alessandro não é perfeito. Eu já tive que chamar 2 vezes a atenção do Alessandro nesses anos. Eles ficaram meio surpresos assim. Eu perguntei para eles, sabem por que eu chamei a atenção do Alessandro? Eles ficaram meio preocupados. Por quê? Excesso de bondade. Excesso de bondade. Eu chamei a atenção do Alessandro 2 vezes porque ele é bom demais. É bondoso demais. É um cabra que não... É um varão sem defeito. Eu sei que ele é pecador porque a Bíblia diz. Porque a gente não nota. Que bom, né? Eu e Shirley oramos 12 anos e Deus nos mandou. A Joyce não fica atrás não é, reverendo Everton? Pessoa extraordinária. Que privilégio trabalhar com esse casal. Bem, eu falei para vocês que eu gostaria de falar da identidade cristã, da biografia do crente, né?
daquele que tem uma vida só, como qualquer ser humano, e pode aproveitar da melhor forma possível essa única vida que Deus nos dá. Quando o reverendo Everton estava falando, eu pensei, será que se eu falar o que me veio à mente agora, enquanto ele está falando, eu falar para a igreja, será que eles vão me deixar terminar, concluir a conferência missionária? Porque o meu... Eu até esqueci o nome, você precisa de um poeta, de um grande escritor para ser, assim, representante da sua cadeira em uma academia de letras. E o meu é o Vinícius de Moraes. E ele tem uma música que vocês reprovariam, chamada Samba da Bênção. E nesse Samba da Bênção ele repete saravá, por isso que eu acho que quem conhece pode até me repreender. Mas dentro desse samba, ele tem uma parte da música que ele fala que tem gente, ele começa dizendo assim, tem gente que está brincando com a vida. Cuidado, companheiro, a vida é uma só. Quem disser que tem mais de uma, tem que provar, muito bem provado, passado em cartório do céu e assinado embaixo, Deus, e com firma reconhecida. A vida é o encontro, a vida é a arte de encontro, embora haja tantos desencontros pela vida. Acho que dá para continuar, né? Amanhã e depois de amanhã. Desculpe recitar alguém que não é crente. Mas vocês querem uma mensagem mais poderosa do que essa? Cuidado, companheiro. Não brinca com a vida. Ela é uma só. E se você disser que tem mais de uma, prove. Muito bem provado. Com certidão, né? Passado em cartório do céu. E lá assinado embaixo, Deus. E a firma tem que ser reconhecida. Palavras fortes também. Mas sobre a identidade cristã, né, qual seria a nossa identidade? A identidade, na verdade, eu vou falar baseado em um escritor, ele já é pós-modernista, não é? No Stuart Hall. Ele trabalhou muito com essa questão de identidade, os livros dele são excelentes nessa área. Ele fala que identidade são posições que alguém, né, um sujeito, é obrigado a assumir. Todos nós assumimos uma posição em algum lugar, no espaço, em algum lugar no tempo. Nós assumimos posições. Nós temos que nos posicionar. E ele diz que as posições que o sujeito assume são as maneiras através das quais ele se identifica. E quando a gente se identifica, a gente está expondo a nossa identidade. Então, a identidade ela não é definida sem a diferença. E a diferença não é definida, não é, sem aquilo que é idêntico. Então, eu sou eu pelo que eu positivamente apresento, e eu sou eu pelaquilo que eu não represento. Por exemplo, eu não fumava, eu não bebia. Não quer dizer que eu não precisava de Cristo. É que com 14 anos, eu entrei numa academia e comecei a lutar judô, me exercitava todos os dias. E o líder da academia dizia, você não pode beber, você não pode fumar, você tem que tomar banho pelo menos 2 vezes ao dia. E eu obedecia aquilo. Eu nunca nem vi droga na vida. Então não mexia com drogas. Não quer dizer que eu não precisava de Cristo. Eu queria ser padre, mas eu precisava de Cristo. Então eu sou aquilo que eu apresento como positivo e sou aquilo que eu
não apresento como positivo. Não é? E quando essa ausência de fazer alguma coisa também me identifica. É essa ideia que o Stuart Hall ele passa. Então, a identidade não é algo estático. Ela não é algo que você não mexe nela, como uma fotografia, não é? Ela é dinâmica, como se fosse um vídeo. Eu acabei de falar para vocês que em 77 eu ouvi falar de Jesus. Conversão é mudança de direção. Eu mudei a direção da minha vida naquele momento. Eu fui dinâmico na minha identidade. Eu tinha um pensamento, eu tinha uma ideologia, eu tinha uma visão de mundo, e isso tudo mudou quando eu me converti. Isso traz a dinamicidade da identidade. Ela é dinâmica, não é? Ela está em movimento, e o movimento traz transformações. A identidade, ela não é um bloco monolítico que você não pode mexer nela. De novo, conversão é mudança de direção. A identidade, na verdade, ela é composta de segmentos, de porções discretas, não é? De parcelas. E são essas parcelas que podem se modificar. É claro que na identidade você pode mudar todas essas parcelas, todos esses elementos discretos. Mas você pode mudar apenas parte delas, da identidade. Então esse blocão de pedra aqui não representa a identidade que nós temos. Esse murozinho aqui, construído, né, de elementos discretos, de parcelas, de porções, ela representa melhor o que é uma identidade. A identidade ela pode ser fragmentada, a gente pode adicionar elementos a ela, a sua constituição, não é? Ou pode se diminuir na identidade, mas mostra que ela é dinâmica. Uma identidade ela pode ser mantida. Por exemplo, eu falei que a Shirley, ela se converteu, ela nasceu numa igreja presbiteriana. E desde a infância ela ouviu o Evangelho. Desde a infância, ela sabia que Jesus Cristo era o seu Salvador. Ela foi batizada. Fecha o ouvido aí, pastor. Esse negócio de batismo de criança não está certo não, né? Não, falando sério, pastor. É a igreja presbiteriana, né? A Shirley foi batizada quando criança. Ela teve que fazer profissão de fé mais tarde. Mas ela sempre conheceu o Senhor Jesus. Primeiro de maneira inconsciente, até tornar-se consciente, e aprofundou-se na Bíblia e tornou-se tradutora da Bíblia. Eu levo a fama, mas a tradutora principal é a Shirley. Ela é teimosa. Ela traduz. Ela briga comigo, rapaz, larga a enxada, vai traduzir a Bíblia. Que eu tenho que deixar o quintal limpo, né? Na aldeia. A Shirley nasceu assim. Então pouca coisa na constituição dela deve ter mudado. A minha não, houve radicalidade de mudança. Ela nem tanto. Mas nessa dinamicidade da identidade, por exemplo aqui, um fumante, ele pode perder a identidade quando ele deixa de fumar. Então, aquela identidade dele como fumante, ele pode modificar isso. A Shirley fica doida comigo sempre, né? Eu tenho um aluno lá na aldeia Arara. Ele era criancinha e uma professora falou assim: esse garoto nunca vai aprender nada. Eu acho que ele tem algum problema cognitivo. Eu conhecia um menino, aí eu fiquei pensando, será?
E eu aceitei o desafio de dar aula para ele. Então um dia eu cheguei, perguntei, você quer ter aula comigo? Só nós dois? E a gente dá aula na igreja lá, no templo. Ele falou, quero. Em um semestre, quando aquela professora voltou, ela me procurou e disse, aquele garoto é o melhor aluno na sala hoje. Eu falei para ela, sim. Sabe qual era o problema dele? Não era cognitivo, era visual. Eu coloquei as vogais A, E, I, O, U, U no quadro, eles têm essa vogal U, e pedi para ele ler. Ele não conseguiu, e eu pensei no começo, puxa, a professora tinha razão. Aí não é possível que ele não saiba o que é o A. Aí eu perguntei, o que é isso aqui? Aí ele levantou, foi lá de perto, e A, E, I, O, U, U. Digo, danadinho, teu problema é visual. Então, passei a dar aula para ele com letras enormes. Em um semestre, ele é o melhor aluno da sala de aula. Só que esse menino se tornou, ele devia estar na UPA, mas não está. Sabe o que é que ele está fazendo? Começou a fumar, beber, não sei se mexer com drogas. E quando eu dou aula para ele, que eu pergunto para ele, você estudou o que eu pedi para você estudar em casa? E ele fala, não. Eu digo, ó, castigo seu vai ser fumar apenas no final de semana. Ele, meu bem, você é doido, você está mandando o rapaz fumar. Eu digo, não estou mandando ele reduzir o tempo que ele fuma. Fuma só o final de semana. Aí tá. Fez o que eu te mandei? Não. Vai beber só no final de semana agora. Meu bem, você é doido. Que incentivo você está dando para esse menino? Não, estou reduzindo o tempo de bebida dele. Tá, papai. Fez o trabalho? Não, ó. Vai mexer com droga só no final de semana. Você não presta, meu bem. Você está... não faz isso com esse menino. Eu estou reduzindo o tempo de uso de droga dele, se ele usa. Mas não termino aí, não. Aí, outra aula, ele fala que não fez, eu digo, ó, faz o seguinte, dá um tragozinho, solta a fumaça, você está estragando todinho o teu pulmão, aí você pega, larga o cigarro, dá um trago na bebida, teu fígado vai se acabar, mas tudo bem. Aí depois você dá um cheirinho na droga, os teus neurônios também vão se desfazendo. Aí essas minhas aulas aqui não vão prestar para nada. Você vai estar todo acabado. Que estratégia horrível de falar do Evangelho, né? Mas ele me ouve. E diante de Deus, se eu voltar aqui um dia, quem sabe eu vou dizer, aquele menino que eu falei, está lá louvando a Deus. Está ajoelhado aos pés da cruz. A gente prega o Evangelho, às vezes, de maneira louca, não é? Eu tenho uma amiga que está em São Paulo agora. E em 79, eu estava numa roda de amigos na universidade, já crente. E eles estavam todos falando da vida, como a vida é ruim e tal. Aí eu falei assim, ó, amanhã eu vou trazer uma metralhadora que eu tenho em casa e vou dar uma metralhada. Vocês não têm prazer na vida? Eu vou matar vocês. Aí a conversa continuou, eu saí, fui tomar o ônibus. Quando eu estou dando o primeiro passo para subir no ônibus, alguém me puxa, me agarrou, eu quase caio, quando eu olho, é uma moça, amiga minha da universidade. Entrou junto comigo no ônibus e disse, lá no Pará eles chamam muito mano. Mano, você estava falando sério? Você tem uma metralhadora em casa? Você vai matar o pessoal aqui? Eu falei, olha, eu gostaria de ter, mas não tenho. Mas por que vocês estão com a vida assim tão arrasada? Por que vocês não têm prazer em viver? Preguei o Evangelho no ônibus para ela. E falei da igreja que eu estava me congregando. Ela disse, mano, me pega domingo em casa, eu quero ir lá. E eu fui. Ela estava no Projeto Rondon, vocês não sabem o que é isso. Nem o reverendo Everton. O Projeto Rondon era um projeto que mandava pessoas de grandes cidades para o interior.
para ajudar, trabalho. Eu participei do Projeto Rondon. Em geral eram universitários. E ela estava no Projeto Rondon e eu esperando, que a igreja era longe da casa dela, até que eu desisti. Se a Conceição me deu um cano, essa eu vou metralhar. Eu ia saindo da casa dela quando ela entra esbaforada. Não, mano, espera, atrasou tudo. E foi para a igreja, está casada com um irmão em Cristo lá de Belém. Já morou ele é químico, né? Trabalha com fabricação de cerâmicas e tudo, ele faz esse tipo de trabalho. Já morou na Argentina, no Peru, não sei onde mais, e agora está em São Paulo. Se você abrir a boca para falar o evangelho, por mais estúpido que pareça, o Espírito Santo pode tocar naquela vida. Porque você abriu a boca. Eu quero falar disso um pouco mais no domingo à noite. Ela mudou de identidade também, essa minha querida amiga. Né? Minha parceira de oração. Perda de identidade de novo. Um bêbado perde a identidade de ébrio ao deixar de consumir bebida alcoólica. Eu estou trazendo fotos reais que eu peguei na internet de pessoas que eram de um jeito e depois mudaram de identidade para melhor, de um outro jeito, ao perder aquilo que não era conveniente. Uma drogada perde a identidade também de drogada ao deixar de consumir drogas. Vale a pena a gente procurar o que é bom. Agora, não esqueça nunca. Quando eu era católico, e por favor, eu não estou falando mal de religião aqui. Eu estou dando o meu testemunho. Quando eu era católico, eu procurava fazer o bem para conseguir o céu. Quando eu me converti, eu continuei a fazer o bem, aumentei o bem que eu fazia, porque eu já era um cidadão do céu. É uma grande diferença. Você dar uma esmola para querer ir para o céu. E você dar uma esmola porque você é um cidadão, uma cidadã do céu. É grande a diferença. Outro. Agora, eu falei de perda de identidade, agora eu vou falar de ganho de identidade. Né? Segundo aos Coríntios 5,17, né? Que fala de aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você pode ser uma nova criatura, né? Abandonar o passado. Pode ser nova criatura ao ser crucificado para o mundo, como em Gálatas, falamos em Gálatas 6, 14, 15. Olha, irmão, ser crucificado, negar a si mesmo não é fácil, como o reverendo Everton comentou aqui antes. Você pode morrer para o pecado e viver em Cristo, para Deus, Romanos 6,11. Você pode ganhar essa identidade. Você morre para o pecado e você vive para Cristo. É só uma vida, não esqueça. Você pode ser um novo homem ao deixar o velho homem, de acordo com Efésios 4, 22, 24. Vale a pena. Agora não pense, eu estou dando exemplos radicais. Essa minha colega de São Paulo, que está em São Paulo agora, que era de Belém, falei de Cristo para ela em Belém. Ela era uma pessoa extremamente risonha, ainda é. Ela ria por qualquer coisa. Ela era uma pessoa alegre. Mas quando ela se converteu, ela notou a diferença da alegria. A motivação da alegria era outra. Antes, ela gostava de rir do nada. Agora ela gosta de rir por prazer em ser filha de Deus. Foi o que ela me disse. Muito risonha. Outro ganho de identidade.
é quando a gente vê isso, está baseado em Colossenses 1,13, quando nós nos tornamos, né, deixamos o império das trevas, né, deixamos de ser cidadãos do império das trevas e somos transportados para o reino do Filho, segundo Colossenses diz, do seu amor, né, do amor de Deus. A gente está falando de mudanças radicais, de nova identidade, de perda de identidade. Estou falando de biografia, da biografia do crente. Como é que nós vamos viver apenas uma vida e como é que vai ser escrito a nossa biografia. Eu falei, eu gosto de escrever, não é? Se eu fosse escrever a biografia de cada um de vocês, como seria? Será que no final eu ia concluir que o seu nome está escrito no livro da vida? Que você é um cidadão do céu? Que Deus não se envergonha de você? Não é que sejamos perfeitos, não. Eu sempre digo lá para o povo Arara, quando eu estou pregando, eu digo, não perguntem para a Shirley quem eu sou, vocês vão ficar decepcionados se perguntar, eu sou um pecador. Mas sabem de uma coisa? Cristo levou na cruz os meus pecados do passado, do presente e pecado ainda que eu nem cometi no futuro. Tudo sobre a cruz, tudo pago. É minha identidade. É ser filho de Deus. Outro ganho de identidade. Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Muitas vezes as pessoas confundem a criação de Deus com a adoção que Deus faz em nossas vidas. Ele nos adota como filhos. Os araras têm uma palavra muito importante na cultura, que indica exatamente a adoção. Eles gostam de adotar filho dos outros. Eles gostam de criar filho do outro. Amut. Palavra pequena, mas que é central na cultura. Quando se adota, ele fala, Yamut e Tomé Mogan. Aquele ali se tornou minha criação. Eu crio agora. E assim Deus faz. Ele nos adota como filho. Ele nos chama. E quando a gente vai, através da graça irresistível de Deus, desse chamado, nós pegamos a identidade de filhos de Deus. A identidade mais bonita que eu tenho na minha vida é ser reconhecido como filho de Deus. Como seria a nossa carteira de identidade cristã? Então, aqui nós estamos vendo, não é? O registro geral é aquele 2 Coríntios 5,17. Né? Se estamos em Cristo, somos novas criaturas. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. É o nosso registro geral aqui, ó, 2 Coríntios 5,17. A data de expedição, quando me tornei nova criatura. O nome, Filho de Cristo. Eu peguei isso na internet, tá? Filiação. Sou filho do Deus de amor. Minha naturalidade hoje, do céu. Não sou desse mundo. A data de nascimento. Quando Jesus se tornou dono da minha vida. Livro de origem. O livro da vida. Está exagerado, está aqui a assinatura de Jesus Cristo com o sangue dele. Mas eu acho que isso representa bem a nossa identidade. É a nossa biografia. Ela pode ser resumida na nossa carteira de identidade cristã. Eu quero dar um exemplo, uma ilustração para vocês do valor da biografia de alguém, do valor da identidade de alguém. Uma vez, eu e Shirley estávamos
indo para Brasília. E faltava um dia para a nossa viagem. O valor da viagem da aldeia Altamira varia de R$ 1.200 a R$ 1.600. Nós não tínhamos aquele dinheiro. Um amigo meu havia prometido que ia passar ali, aquele dia, que era um dia antes da viagem, ia nos pegar na embarcação, ia levar na tranquilidade para Altamira. A mãe desse homem morreu. E eu soube, né, que ela havia morrido, porque ele mandou me avisar. Agora já na época de celular, né? Tá fácil lá, porque tem torres, tem esse negócio de comunicação lá, agora é sofisticado. Me avisou que não ia poder passar, mas que quem fosse substituí-lo, ele ia falar para me pegar a minha Shirley na aldeia. Ele estava rio acima e passaria lá. Só que deu 5 horas da tarde e nada da pessoa aparecer. Eu disse, meu bem, perdemos o voo. Aí tinha um camarada de uma aldeia abaixo, ele disse, olha, o meu carro está lá na fazenda. Se vocês quiserem, eu levo vocês em Altamira. Legal, vamos. Pegamos gasolina, a gente sempre tem gasolina em casa, e fomos embora. Ele pegou o carro e saiu em disparada aí pela estrada na mata. A gente está achando que ele sabe o caminho. De repente, pá! O carro para. Ele bateu numa pedra. 9 da noite. Chuva. Eu, ele, Shirley, a esposa dele e um filhinho. E agora? Ali tem onça. Tem um bocado de bicho peçonhento. Ele disse, cara, a gente vai ter que sair por aí, pela estrada, ver se a gente encontra socorro. Saímos 9 da noite. Primeira poça que íamos passar, ele quebrou pouca distância, nem daqui na porta aqui da igreja do templo. Primeiro animal que a gente encontra, um jacarezinho lá. Ó. A gente espantou o jacaré e atravessou aquele lago. A minha lanterna era uma lanterna que a gente tinha que girar, uma manivela. E ela era uma já velha, apagava o foco logo. Digo, eu estou chamando onça com esse negócio, mas tinha que caminhar na chuva, escuro. Resumindo a história, porque fomos em casa, ninguém abria a porta. Na época estava tendo assalto lá no interior, nessas estradas dentro da floresta. Finalmente um cara abriu a janela. A gente se identificou, ele brigou com a gente, mandou embora. Falou onde a gente podia pegar socorro e nós fomos. De fato o cara tinha uma moto e tal, a gente pediu ajuda dele, negou-se, pedimos água, pelo menos ele deu água. Voltamos no cara que brigou conosco. Só ele foi lá e não quis ajudar, não. O senhor não tem uma antena velha, fita isolante e tal? Tenho, toma, vão embora. Mas deu. E foi assim que nós conseguimos consertar o carro. Ligar a gasolina embaixo. Voltamos. Trajeto. Isso era 4 da manhã que nós retornamos. Saímos 9 da noite e retornamos 4 da manhã. Nós chegamos e vimos um portão de uma fazenda. E notamos que a fazenda estava com lâmpadas acesas lá fora no pátio. Então foi possível ver 2 homens. Nós paramos, nos identificamos. Ó, sou missionário entre o povo arara. Ele é o enfermeiro. Essa aqui é a minha esposa, aquela é a esposa dele. Esse aqui é o filho dele. O homem ficou impassível. Repetimos tudo. O homem calado, impassível. A gente ficou desesperado. Olha, o cara não vai atender a gente. Nós saímos sem janta, sem nada, caminhando.
todo aquele tempo, e o homem calado. A gente explicou, olha, nós saímos ontem à noite lá do pastor Levi, e babá, ele calado, nos olhando. Era ele e o filho que estavam lá. Aí eu disse assim para ele, sabe, o pastor Levi é nosso amigo. Quando eu disse isso, o homem quase correu, imediatamente foi abrir o portão, ofereceu rede, ofereceu café, ofereceu biscoito. Eu vou consertar o carro de vocês amanhã quando clarear. E vou dar gasolina para vocês chegarem até a Transamazônica. Biografia. Identidade. Nome que abre portas. No caso, que abre portão. Já pensou se o pastor Levi fosse bagunceiro, desse mau testemunho, fosse uma pessoa reprovável? O homem ia continuar parado, sem nos atender. Mas a senha, a palavra mágica foi: somos amigos do pastor Levi. Como está a nossa identidade? Como está a nossa carteira de identidade cristã? Hebreus nos oferece um quadro, né, de biografia de heróis da fé, chamados heróis da fé. Lá fala em Hebreus 11, né, de 2 a 37, fala muita coisa, mas eu fiz um resumo, que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Aí está Abel, Noé, Abraão, a Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, Raabe, Gideão, Baraque. Aqui eu discordaria um pouquinho não da palavra de Deus, mas do autor humano aqui, né? Na verdade não foi Baraque, o herói daquele encontro, né? A gente sabe que foi Débora, que coordenou aquilo, né? Mas a cultura hebraica, ela dá muita ênfase, não é? A figura masculina e não tanto a feminina. Mas ela cita, interessante que cita aqui Raabe, Sansão, Jefté, Samuel, Davi, etc. e tal. Veja bem, cada uma dessas pessoas tem a sua biografia, tem a sua identidade em relação a Deus. E é interessante que Hebreus 11, 38 fala que o mundo não era digno dessas pessoas. Eu tenho tido o privilégio de conhecer pessoas que eu posso dizer, o mundo não é digno dessa pessoa aqui. Norval é um deles, reverendo Norval. Pastor da Igreja Batista Independente em Altamira, Daniel Vargas, é um outro. É um privilégio meu conhecer pessoas assim. Você não está fora, Everton, mas eu vou te deixar de fora. Não, você vai ficar meio orgulhoso, né? Queridos, o mundo não é digno daquele que tem uma carteira de identidade verdadeiramente cristã. A vida é uma só. Cuidado, companheiro, a vida é uma só. Quem falar que tem mais de uma, prove muito bem provado, com certidão passada no cartório do céu e assinada embaixo, Deus, com firma reconhecida. É uma só, queridos. O que estamos fazendo com a nossa vida? William James, que foi um filósofo, um psicólogo que viveu de 1842, não é, até 1910, ele falou uma coisa central. Ele falou que a grande utilidade da vida é gastá-la em algo que a ela sobreviva. A grande utilidade da vida é gastá-la em algo que a ela sobreviva. Mais uma vez eu pergunto,
Estamos fazendo alguma coisa como cristãos que vai sobreviver à nossa partida, à nossa ausência física nesse mundo? Se você pensa em servir a Cristo, em tornar o reino de Cristo visível, palpável a outras pessoas, você está fazendo isso. Você está fazendo algo que vai sobreviver à sua partida. Abra a boca. Viva o Evangelho. Eu fui a Iquaraci, que é uma cidade lá do Pará. Na verdade, pertence a Belém. Preguei uma vez no começo da década, talvez final da década de 1990. Voltei em 2015 lá. Quando eu estou adentrando o templo, vem 2 rapazes, se encontram comigo e falam: o senhor lembra que o senhor veio aqui tal data? Sim, nós nos convertemos naquele dia, naquela pregação que o senhor fez. Abra a boca, viva o Evangelho. Você está gastando a sua vida em algo que vai sobreviver a essa vida. Bem, a identidade de Cristo, né, a gente sabe através do que se chama na teologia, né, de união hipostática, que Jesus é 100% Deus e 100% homem. De fato, Filipenses 2, né, começa com 4 e vai até o 11, por aí. Mas eu só vou ler uma partezinha que fala da kenose de Jesus, né, do esvaziamento dele. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. É interessante que eu sei da conversão de 2 psicólogos, um em Brasília, outro eu não sei de onde é. Mas tinha um psicólogo em Brasília que estava sendo evangelizado por um médico da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Planalto. E a resposta desse homem era sempre: olha, Jesus não sabe o que é o ser humano, ele era Deus. Ele não conhece a psique humana. Ele não sabe o nosso sofrimento. Mas ele ganhou uma Bíblia desse médico e estava lendo. E ele chegou no menor versículo do Novo Testamento. Jesus chorou. Por causa desse pequeno versículo, esse psicólogo se converteu. Ele reconheceu a humanidade de Cristo nas lágrimas que ele derramou pelo amigo Lázaro. Identidade de Cristo, um ser humano que morreu por nós, deu sua vida a nosso favor. O outro psicólogo se converteu porque Judas traiu Jesus. E quando a pessoa trai a gente, há um distanciamento natural entre quem trai e quem foi traído. E esse psicólogo lendo a Bíblia, Jesus acabou de ser traído, não foi 1 ano, não foram 2 anos. Ele acabou de ser traído, e quando ele vê o traidor chegando, né, ele já tinha sido traído, Judas ia executar, realizar a traição que já estava toda bolada e encaminhada. E Jesus diz assim, né, amigo, para que vieste? E esse psicólogo disse, esse homem é diferenciado. Como é que ele chama de amigo por um traidor? Esse homem viveu 3 anos com Cristo. Ele era de confiança de Jesus. Mas foi traído. Eu vou tentar ser mais rápido, senão o pastor Everton pede a palavra.
Eu quero mostrar para vocês mudança de identidade de um povo. Eles eram chamados de Camã e mudaram. Eu estou falando de comunidade, não de pessoa. E eles mudaram para Deu. O que é o povo Camã? O povo Camã significa, numa língua que não é deles, uma língua chamada tariana, que queria dizer capotado, tanto estar bêbado. O povo Camã era viciado em cachaça, em álcool farmacêutico, desodorante. Eles perderam a terra, foram viver em São Gabriel da Cachoeira, não tinham lar. A mortalidade infantil era de mais de 70%. Eram mendigos em São Gabriel da Cachoeira. Viviam como semi-escravos de patrões, sempre devendo para a pessoa, tanto indígena como não indígena. Eles eram dependentes. E o pagamento sempre era revertido em algum tipo de bebida alcoólica. E como é que esse povo se tornou Deu? Deu são os camãs, os capotados de bêbado, que viraram gente. Eles mesmos mudaram o nome deles. Nós somos Deu. O território passou a ser próprio deles. O missionário que foi lá, ele era sustentado pela nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Planalto. A nossa igreja fez parceria com a igreja internacional, é chamada em inglês Union Church. Fez convênio com a Union Church, compraram terra para esses indígenas, compraram uma embarcação que eu vou falar, mas na terra lá eles construíram casa própria, tiveram dignidade, se tornaram crentes, né? Houve uma construção de um templo lá entre eles, a mortalidade infantil caiu quase a zero, né? E tiveram esse projeto comunitário que foi a compra também de um barco pela nossa igreja e pela Union Church. O missionário chegou com cada pessoa e dizia: quanto ele te deve? X, pago. Quanto esse aqui te deve? Y, pago. Ele zerou o débito de todo mundo. E eles passaram a trabalhar para si. A identidade do grupo mudou. Eles não deviam mais para ninguém. É um outro povo. Eles ficaram livres, né, da semi-escravidão. Livre de patrões. Eu conheci o Jair. Ele era chamado de Pirarara. Aqui tá um erro, né? Não é Pirará. Falta um Rá. De Pirarara. Quando ele se converteu, ele disse: não, na minha identidade está que eu sou o Jair. E não sei se ele conseguiu mudar na identidade para Jair Deu. Mas ele já agora se identificava como Jair Deu. O Camã morreu. O capotado de bêbado morreu. E nasceu o Deu. Gente. Morre o Pirarara. Nasce o Jair. Morre a exploração. Nasce o cidadão digno, né? Um missionário que trabalhava com um dos povos que tornava esse povo escravo, não sei se era dia de paz, dia de mães, era um feriado. E um rapaz dessa aldeia que esse missionário trabalhava, estava na cidade, e encontrou com esse missionário amigo nosso, ele era da além. E perguntou para o missionário: o que é que você vai fazer hoje? Ele disse: rapaz, eu vou atravessar o rio e vou lá para a terra dos Deu. Eu posso ir com você? Pode, se você quiser. Ele disse: rapaz, não tem nada para fazer, está tudo fechado. E foram. Né? E eles passaram um dia lá com os Deu. Que na ideia daquele indígena, era Camã, bêbado, capotado de bêbado, ferido, sujo. No final do dia, ele, na maior alegria, no maior prazer, perguntou para o missionário: eles não ficam bêbados? O missionário disse: não. Eles não brigam? O missionário: não. Não se matam? Era o que acontecia antes. Não.
aquele indígena falou assim: nós fazemos tudo isso. Os camã, né? Os capotados de bêbado, somos nós. Olha a diferença. Um patrão, ou ex-patrão, reconhecendo a mudança de identidade daquele povo, das pessoas lá. Quando eles estavam pegando a embarcação para voltar para São Gabriel da Cachoeira, ele disse assim: pai, me dá um remédio que os missionários deram para os camã virar-dão. É forte, né? O missionário afirmou: olha, o remédio não é comprimido, o remédio não é xarope, o remédio não é tablete, o remédio é Jesus. Pela graça de Deus, esse meu amigo conseguiu fazer uma adaptação do Novo Testamento, dessa língua, que era falada na Colômbia, e ele conseguiu fazer, e pela graça de Deus, hoje nós temos crentes na aldeia desse homem que criou remédio para sair de bêbado capotado a se tornar gente. Irmãos e irmãs, a nossa identidade, né, nossa biografia deve ser espelhada, né, deve ser espelho da identidade do Senhor Jesus Cristo. Fazendo assim, a gente está fazendo alguma coisa que vai sobreviver àquilo que somos. Vamos orar? Santíssimo Deus, muito obrigado pela oportunidade de falarmos do Teu Filho Jesus aqui, do nosso Salvador, de como podemos fazer para ter uma identidade digna do Senhor, uma identidade cristã, uma identidade de crentes, uma identidade que vale a pena ser vivida, para que a gente viva uma vida do Teu agrado. Nos ajuda, Senhor, ajuda o Teu povo que aqui se reúne, essa igreja presbiteriana, Real Aliança, aqui nessa cidade de Araraquara. Pai, abençoa. Dá visão ao Teu povo. Que o Teu Espírito Santo trabalhe na vida de todos nós e que nós possamos ser espelho e identidade do Senhor Jesus também em nós. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Seu nome. Abençoa a todos aqui. Dá-nos a todos uma boa noite. Te rogamos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Reverendo. Vou pedir pro... Fica aqui um pouquinho. Eu vou pedir para o pessoal da UPA, né? Que preparou aí uma lembrancinha do missionário, é isso? Então vem cá. A Jéssica aí, a nossa vice-presidente, né? Fala lá, Jéssica. Dá um mimo pra você. É um mimo, um presentinho. Tem que usar, né? Tem que usar, tá? Isso, Deus abençoe. Quero chamar a equipe de música então, irmãos, para nós louvarmos mais um cântico, encerrando assim, nesse primeiro dia da conferência. Lembrando, irmãos, que amanhã a gente continua, amanhã é o segundo dia, às 7. Também chamado 19 horas. Com a UPA, mas é um negócio mais só dos escolhidos. Convido aqueles que podem se colocar em pé, irmãos. Vamos cantar esse cântico que nos coloca como alguém que fomos alcançados pela graça. É assim que começa o cântico. E tivemos, obviamente, a identidade mudada para podermos alcançar outros para a glória do Senhor. Você seja esse instrumento para pregar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem, reconhecendo que a graça do Senhor nos alcançou para que a gente possa, pela graça dele, ainda alcançar outros. Tua graça me alcançou, pra ti quero vir.
Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo é esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo é esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Oremos. Pai, obrigado que um dia o Senhor nos alcançou com Tua graça, mudando a nossa história e nos dando, a Deus, um objetivo, um alvo de vida, que é viver para a honra e glória do Senhor, a Deus. Nada mais importa, segundo a Tua palavra, se a nossa vida não estiver sendo vivida para o Senhor. Por isso, ó Deus, nesses dias, o Senhor renove nossa comunhão, o Senhor trate conosco, e aqueles que ainda, porventura, Deus, não passaram pelo novo nascimento, que hoje seja um dia de salvação, para a honra e glória do Senhor. Que Teu Santo Espírito fale profundamente no coração daquele que ouviu a palavra e que ouviu sobre a necessidade, ó Deus, de sermos novas criaturas ou nova criatura em Ti. Que o Senhor continue a Tua boa obra naqueles que o Senhor já começou, e que todos possamos de fato aproveitar a única vida que temos para viver para a Tua glória. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.